O ídolo que voava sobre o tempo, desafiava limites e transformava a velocidade em vitória. O barulho do carro era música para os ouvidos. Mas para esse maestro, quando deixava o capacete de lado, a adrenalina dava espaço à calmaria. Lá no Araguaia, quando eu fui pescar lá muitas vezes, eu estava no céu de cardume, e dois vizinhos assim, bateram em cima do cardume, começaram a pular. Mas pulava, mas era tudo quanto é canto. Veio um, deu um pulo assim, me deu uma chifrada aqui, ficou bem aqui, pá, mas era de uma porrada, doeu, mas doeu. Era na beira d'água que o tricampeão de Fórmula 1 gostava de passar o seu tempo de folga. Mania que poucos conheciam. No dia 10 de janeiro de 1994, por volta das 11 horas da manhã, Ayrton Senna chegou com seu jatinho, que pousou aqui na pista do Aeroporto Estadual de Assis. De uma forma discreta e sem divulgação, ele veio acompanhado do pai. Daqui, eles partiram de carro para Cândido Mota. E quem trouxe o Ayrton Senna para este local foi o seu Ivo Ghiotti, ele que é proprietário aqui da piscicultura. Seu Ivo, vamos voltar aí a 30 anos atrás e conta pra gente como que foi aquele momento. Ele veio para cá com o pai, como que era o seu relacionamento com o Ayrton? O meu relacionamento na realidade começou já antes, né, uns 3, 4 anos antes dele vir aqui. Por causa do ramo que eu tenho, que é piscicultura. E como eu sou pioneiro na região, era muito pouco, praticamente poucas pessoas que faziam isso, eu fui procurado, eu era procurado por muitos expoentes aí, como Camargo Correia, Grupo Votorantim, que tiveram aqui, o Fernando Henrique eu vendi para o Pelé, vendi para o Sr. Luiz do Banco Real, então muita gente, eu era só 3 Globo Rural editadas na época. E o Sr. Milton foi uma pessoa que ligou também e queria comprar levino, e a gente começou a comercializar, e eu fui lá para Tatuí, ele começou a comprar um ano, outro ano, mais outro ano e tal. E numa dessas o seu Milton falou, o Ayrton gosta de pescar, porque ele pescava lá no Cristalino. Eu falei, então se o senhor quiser levar lá um dia, até um ano antes dele ter vindo aqui, já era para ter vindo, mas não deu muito certo. Aí, naquele ano, deu certo, mas eu já conheci o Ayrton também lá de Tatuí. Conheci o Ayrton, conheci a Adriane, que eles têm uma propriedade em Tatuí, onde que tinha os peixes, né? Então aí combinou daquele ano que eles vieram para cá. E era um piloto que estava no auge do sucesso, né? E para tirar um horário nessa agenda dele aí, devia ser muito difícil. Só para você ter noção, no domingo, o Ayrton tem aquela reportagem até da Globo, que ele estava lá em Angra, ele com a Adriane no cais lá dele, lá em Angra. A Globo foi lá, filmou ele de longe. E eu já sabia que na segunda, eu acho que na segunda, na terça, ele já ia vir para cá. E aí ele veio para cá, como é que foi esse dia com ele aqui? Então, foi muito segredo, né? O seu Milton falou, Ivo, você pode ficar aqui, não espalha não, senão vai virar um evento, né? Um evento, não espalha não. Então foi tudo segredo. Tanto que pouca gente ficou sabendo só clientes que chegou aqui no dia. Aí ele veio de avião, desceu em Assis, e lá em Assis houve um rolinho lá, porque o Senna chegou. Mas em Assis, na época, tinha um tal de Senna aí, que era um cara de Assis, que de vez em quando chegava de avião lá, trabalhava um deputado, coisa assim. Então misturou isso, achava que era aquele Senna, não o Ayrton Senna. Né? Ninguém acreditou que podia ser o Ayrton Senna o piloto. Ninguém acreditou. Como que o Ayrton era? Eu falei, é muito simples. Ele era tão simples que enroscou um anzol dentro d'água e ele entrou dentro d'água, ele estava com um tênis Reebok branco, ele entrou dentro d'água para desenroscar. Não estava nem aí para o negócio? Não estava, não. Ele tem foto aí, filmagem dele, hora de tirar fotografia com o peixe, dele arrancar a camisa, tirar a fotografia com o peixe. Muito simples, a nível de alimentação, falou assim para mim, eu estava preocupado com ele, falei, Ayrton, você é um esportista, que tipo de alimentação? Porque a gente preparou um treco aí, né? Preparou umas coisas, ele falou, não, eu quero chegar lá e comer arroz, feijão e ovo. Olha só.
Comida simples, né? Simples. Lá na casa dele, sabe o que eu comia? Arroz, feijão, nunca bebi um refrigerante, era limonada. Caramba. Eles eram, porque ele era... O senhor chegou a ter essa convivência de ir na casa dele? Já, tive. Várias vezes eu almocei com o pai dele, com a mãe dele, lá em Tatuí, né? Porque eu tinha amizade, porque ele vivia pelo mundo, né? E agora, com o pai dele eu tinha muita intimidade. Eu tinha muita intimidade, tanto que o seu Milton às vezes ligava para mim à noite, contava as histórias dele lá do café da Bahia, do cristalino. Então tem uma história muito grande. Uma pena que o Ayrton, aconteceu aquilo com ele. E esse aqui é um ponto que ficou eternizado não só na memória do seu Ivo, como também na de Ayrton Senna. Explica pra gente, seu Ivo, aqui neste local foi onde o Ayrton perdeu um peixe. E como a gente conhece, o homem não gostava de perder, né? Justamente. Inclusive eu tenho a filmagem dele aqui no dia, na hora, pegando o peixe nesse lugar. Ele estava sendo filmado, ele pegou e tem ele a hora que ele perde o peixe. A hora que ele perde assim, quebrou a linha, né? Então ele perdeu o peixe. Olha lá, pegou, Ivo, olha lá, pegou. Tira ele. Cadê o Hélio? É grande ou é pequeno, Miguel? É grande? Ué, tira uma foto lá. Escapou? Arrebentou ali. Aí o interessante de tudo isso é que depois ele falava, pô, perdi o maior. E quem quebra é sempre o maior mesmo. Isso é corriqueiro em pescaria. O maior quebra mesmo. E ele falou tanto que ele falava até no caminho, hora de ir embora. Puta, Ivo, perdi o maior, perdi. Ele ficou com aquilo na cabeça. Ele ficou naquilo da cabeça. E ele ficou tanto que se você pegar aquele livro da Adriane Galisteu, O Caminho da Borboleta, e ler ele, você vai ver que ele foi embora daqui. E naquela semana, no livro dela, ela conta que o Ayrton, numa noite lá em Portugal, eu acho que é Algarve, lá onde ele tinha casa lá, ele sentou na cama à noite, sonâmbulo, e falava assim, pega o peixe, segura o peixe, e começou a falar aquilo. Ela fala que ela pegou e foi acalmando ele, deitou ele e ele dormiu. Porque o Ayrton era acostumado a não perder. E ele perdeu justamente pro peixe. No caminho eu falei para o Ayrton, vai ter os jornalzinhos Candomota, Cis aí e tal, a rádio. Vamos registrar, né? Vamos registrar. Ele falou, Ivo, aqui, era aquela história que o pai dele me falou, vai virar um alvoroço. Mas lá no aeroporto você pode, o Ayrton falou para ele, você pode chamar até a Rede Globo. Mas podia ter chamado. Na época, o único repórter que acreditou na presença de Ayrton aqui na cidade foi Chico de Assis. Ele aproveitou a oportunidade para fazer uma entrevista exclusiva. E aqui, neste local, o piloto falou sobre a visita. No dia 10 de janeiro, uma data importante para Assis, registrando a presença do piloto Ayrton Senna. Ayrton, o motivo da sua visita em Assis, boa tarde. Tudo bem, boa tarde para todos. A gente veio aqui apenas visitar uns amigos aí, ver um pouco de piscicultura e aproveitou para passar o dia aqui em volta de Assis e na cidade vizinha. Já conhecia a região, Senna? Não, a cidade em si não, eu tinha passado já de carro aí por perto, pelas estradas, mas ainda não tinha visitado aqui a área propriamente dita. Você veio comprar peixe do Iviote? A gente já conhece o Ivo já de um tempo e sabe da atividade dele aí. E então veio conhecer o lugar, a fazenda dele aí, a criação que ele tem, o trabalho que ele faz e ao mesmo tempo pegar uns peixinhos também. Você está confirmado então já o seu contato com a Williams para 94? Tá garantido. Você já chegou a dirigir, já testou o carro? Como é que está esse lado? Não. Final de janeiro. Final de janeiro? Final de janeiro a gente testa. O detalhe, Senna, será construído em Assis agora no mês de fevereiro o cartódromo e já tem o seu nome. Como é que você vê isso? Espero que a pista seja bacana e que os kartistas aí possam se divertir muito aí no cartódromo. Você também começou pelo kart, né, Senna? Eu comecei quando criança mesmo e foi no kart mesmo.
Uma pergunta que todo mundo quer saber. O episódio com o Alan Posse está superado? Já é coisa do passado. Como que o senhor reagiu à trágica notícia meses depois da morte do Ayrton? O senhor estava assistindo a corrida? Como é que foi isso? Então, ó, eu estava, veja bem, na realidade eu estava, naquela manhã, eu estava assim, nós estávamos fazendo um carregamento de peixe e aqui mesmo, estava na represa de cima aí. Aí minha mulher chegou, foi lá gritando, ó, o Ayrton bateu. O Ayrton bateu e é grave. Aí nós estávamos lá todo mundo carregando, até eu não fui nem, eu acabei o carregamento, a hora que nós fomos lá já tinha acontecido tudo. Aí, inclusive, eu tive lá no velório dele, eu fui lá no caixão, o caixão estava lacrado. Eu tive lá na Assembleia, no caixão dele, o caixão estava lacrado. Mas ficam as lembranças, né? Essas boas lembranças que ele passou aqui. Foi tão... ele tem na filmagem, ele contando que quando ele era criança, ele pescava lá no Cristalino, com o padrinho dele. Isso daí foi tão marcante para ele, que um dia o seu Milton, depois da morte dele, o seu Milton ligou para mim e falou assim, vô, o padrinho dele construiu um rancho para ele lá no Cristalino, que é um afluente do Araguaia. Falei, tal. Então, você vê que era marcante aquilo. Até o seu Milton, eu tinha muita amizade com o seu Milton na época. Aí o seu Milton falou, e agora o Ayrton não está aí, ele quer que eu vou lá. Eu falei, beleza. Ele falou, eu quero que você vá junto. O seu Milton falou para mim. Olha que lance. Eu falei, seu Milton, mas eu estou aqui em Candomota. Ele falou, não vou passar a te pegar. Vai eu, você, o Sérgio Reis e o Benedito Rui Barbosa. Seu Ivo, obrigado, viu, por receber a TV Câmara de Assis aqui, né, na sua piscicultura, nesse espaço que realmente já era histórico e depois com a passagem do Ayrton, com certeza fica eternizado aí por toda a Cândido-Mota e também a região, né? Região, Assis, Cândido-Mota e Assis, né? Estamos ligados aí, né? Obrigado, viu? Não é de quê.